myself to sleep at night, but that was all before he came. I thought love had to hurt to turn out right, but now he's here. It's not the same. It's not the same. He fills me up. He gives me love, more love than I've ever seen. He's all I got. He's all I got in this world, but he's all the man that I need. And in the morning when I kiss his eyes, he takes me down and rocks me slow. And in the evening when the moon is high, he holds me close and won't let go. He won't let go. He fills me up. He gives me love, more love than I've ever seen. He's all I got. He's all I got in this world, but he's all the man that I need. I want you to show me what your lips don't say, what your lips don't say. Whoa. You don't have to think, put it on display, put it on display. Whoa. You're playing hide and seek, but I'm waiting for something real. 'Cause I can be a freak. What are you trying to conceal? We are perfection in the daylight. Kiss me on the dance floor. Kiss me in the night. I wanna probably kiss me on the fashion. Olá, saudações, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por estar aí, na casa de vocês. Mama, tá linda, hein, mulher? Meu bem, aqui é uma festa constante. Né? A gente tem alegria, vivacidade, recebemos convidados maravilhosos todas as vezes, né? E os temas são ótimos, né? Sempre tem um tema que a gente faz questão de que seja de utilidade para o nosso público, né? Falando nisso, olha o nosso cenário. Meu bem, eu amei esses móveis Os novos. móveis não são lindos? É. Gente, Canto Alemão e Companhia. Esse é o oficial, tá? Vale a pena seguir, é uma empresa de 30 anos. E sabe o que eu mais gosto deles? Além do atendimento da Fátima, de toda a equipe, que são sensacionais. Fátima é muito simpática. Primeiro, que tem trânsito de mercado. Segundo, que eles são fabricantes. Lembra aquilo que eu falo muito de valor e não preço? Pois é, a Canto Alemão e Companhia traz para você o móvel do seu estilo, com o tecido que você quer. Sabe aquelas pedarias que a gente adora, as poltronas? Sim, sim. Eles fazem. Precisa de um móvel de canto para aquele apartamento menor, mais minimalista? Eles fazem. Gente, vale a pena. O Instagram está aqui embaixo. Entre em contato, porque é sensacional. Falando em sensacional, não podemos deixar de falar do Buffet Finesse. Nossa, esse buffet é maravilhoso. Faz parte da minha vida já. Não é? Art Class também, com esses pisos em LED, que é sucesso em todo o Brasil. Todo mundo pergunta para mim quem é a empresa por trás desse piso maravilhoso. Parece um céu, né, mamãe? Sempre, né? Sempre brilhando. Artes, Glass, passarelas, vale a pena, o contato tá aqui embaixo também. E daqui a pouco nós vamos mostrar produtos novos, né? Eu tô até assim, porque a gente já dança, já dubla, Já faz aí de toma tudo. uns equilíbrio para ficar bem. É. E falar em equilíbrio, o Covid trouxe para todos nós vários problemas. Entre eles, cabeça, né? Esquecimento, estresse, burnout, depressão e um monte de outras coisas. E nada melhor
do que falar em cabeça, né? Em cérebro, do que o nosso convidado. Pensa no homem charmoso. Alto, é. magro, elegante, todo fino. Dr. Pedro Deja, por favor, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Já tô aqui falando, falei que homem charmoso, né? Ué? Todo e alto. Eu falo que Deus, mamãe só errou numa coisa. Faltou olho azul e mais uns 15 centímetros de altura pra mim tava bom. Isso é de menos. Não quer mais nada também, né? Não, mas aí você botou o seu sapato alto, pronto. Então, mas aí, né? Não pensou. Não é verdade? Doutor, seja muito bem-vindo, uma excelente noite. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu achei sensacional trazê-lo porque eu sou o tipo de pessoa que me esforço muito, mesmo, todos os dias. E na semana, principalmente, eu gosto muito de ler. Então eu tenho esse hábito, eu adquiri esse hábito de ler, ouvir ou ler pelo menos 2 audiobooks ou ler 3 livros por semana. Para justamente reforçar o nosso cérebro, ainda mais com a questão do Alzheimer, que aumentou muito. Gostaria que a gente falasse sobre isso. Para quem não sabe, o Dr. Pedro, além de charmoso, meu amor, tá em casa aí, né? Marca uma consulta, que vale a pena. Olha isso, todo simpático. Pra gente falar desse tema que é muito importante, porque é cabeça. Tudo é movido pelo nosso cérebro, né? E o Dr. Pedro é um neurocirurgião muito conceituado. E a gente conseguiu trazer, porque com a agenda dele, enfim. Então, mais uma vez, muito grato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, Paulo, eu quero primeiro agradecer, né, Obrigado. pela gentileza do convite. Mama, um prazer, eu já era seu fã. Obrigado. Quem que não é, né, meu filho? O Brasil inteiro, né? Estar aqui do seu lado é uma coisa incrível para mim. Daqui a pouco eu vou fazer umas consultas. Vai lá. Precisada, Tô tá? falando a todo mundo. Muito obrigado pelo convite mesmo. Obrigado. Me conta um pouquinho, o doutor, vamos falar sobre a sua especialização, né? É neurocirurgião. Não tinha uma coisa mais fácil o senhor pegar, não? Tanta profissão de médico para pegar, ele vai justo no neuro. Então, o caminho é longo mesmo, Paulo. E no meu caso foi, acho que Quantos especialmente... anos como Então, profissional? eu fiz a faculdade de medicina, são 6 anos de faculdade. E depois eu fiz mais 5 anos de residência médica. Misericórdia, 10 anos estudando, É. gente. Mas pra quem quer saber das coisas e gosta do que faz, é isso. E depois a pós-graduação, né? Mais 2 anos e meio de mestrado Ixi. e 2 anos e meio de doutorado. Você começou a fazer faculdade com 10 anos, então. É isso, porque Não, veja, com 23 anos eu já era médico, mas tem quantos anos, perdão? eu tenho 52. Olha, nem Olha aí, parece. então. Se falasse 40, tava passando numa boa. É. Muito Deixa eu obrigado. lhe perguntar uma coisa. Eu estava lendo a sua biografia e eu sei que o senhor é filho de uma mulher poderosa, né? Uma mulher que tem... Vocês têm mais 3 irmãos, 4 irmãos, né? Exato. E é verdade o que eu li, que eu achei uma das coisas mais sensacionais de saber. A medicina é uma coisa muito de raciocínio, de cabeça. É verdade que em determinada época o senhor encontrou com uma cigana e Perfeito. lhe falou: você vai ser médico? Que Exatamente cigana isso. é essa? Como é que foi a sua experiência? Conta com pra isso? gente isso aí. É muito simples. Eu não sou filho de médicos, eu não tenho médicos na família. Tenho uma irmã que é médica, mas eu não tive a quem puxar, né? E, como toda criança do interior, eu sou do interior de Goiás, de uma cidade chamada Anápolis, eu resolvi... Conhece? Sim, sim. Fica entre Brasília e Goiânia. Não é a cidade das Cascavéis? Olha, cobras? não é, eu sei. Ai, que bom. não Então é. agora eu vou voltar aí mais vezes, porque eu fui numa fazenda aí. Até onde eu Depois sei, eu não. conto. E ela É. falou, eu tinha aqui muito cheio de cascavel. Eu falei, tô aqui hoje, não volto pra cá nunca mais na minha vida. E eu fiquei com esse trauma. Olha isso. Tem uma colônia sírio-libanesa muito grande lá e tem uma base aérea, mas realmente... Cascavel, graças a Deus. Se tem cascavel, Anápolis, não estou sei. indo aí visitar novamente. Então, e nessas idas e vindas de Goiânia para Anápolis, né, quando ainda criança mesmo, acho que eu devia ter 14, 15 anos,
eu sentado na rodoviária de Goiânia, uma pequena rodoviária à época, sentou ao meu lado uma cigana. E, né, ela leu a minha mão e disse que eu ia ser médico. E, curiosamente, isso norteou o que eu fiz a partir de então. Ficou daquilo na sua cabeça. Ficou. E eu fui perseguindo isso ao longo da minha vida, né? Não tive influência de ninguém, mas tive essa influência. Teve essa influência, com certeza. Você ficou com aquilo na cabeça. Sem dúvida. Isso tudo no interior? Não, eu estudei na Universidade Federal de Goiás, que em fica Goiânia. na capital, em Goiânia, né? É. Eu sou de Anápolis, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Goiânia. Mas estudei na Universidade Federal. De lá eu fui para Ribeirão Preto, onde eu fiz a minha residência médica. E vim para São Paulo para fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado. E estou aqui até hoje. É verdade que piqui faz bem pra cabeça? Olha, piqui deve fazer bem para a cabeça, só que o cheiro eu acho insuportável. Eu não gosto. Misericórdia. E aquele Tem uma época- os espinhozinhos dentro, Sim, espeta sim. a língua da gente, aquilo é uma tristeza. Tem uma época em que Goiânia, o piqui é vendido nas esquinas, assim, né? Não sei se a senhora conhece Goiânia, mas tem, Eu nessa passei uma época, vez só. a cidade, o centro de Goiânia fica cheirando piqui. Ah, Eu piqui. sim, me livre, misericórdia, gente. Aí você pega ranço, né? Sim, E imagina. a cidade inteira cheirando. É. Vamos pegar esse. Eu tava lendo aqui, até o meu diretor tava falando. Eu tenho o release dele aqui, que é uma bíblia, e tenho o release mini bíblia aqui no celular. Eu tava dando uma lida, porque é muita informação. E eu adoro esse tema. Principalmente quando fala de tudo que gera conhecimento, né? Faz com que fixe dentro da sua mente. Quais os principais casos que o doutor Pedro começou a perceber que piorou? Eu não gosto de falar muito de piorar, mas é um fato para a gente se cuidar. Pós-Covid. A Covid trouxe algumas complicações, talvez a pior delas, as complicações respiratórias, né, Paulo? Mas do ponto de vista neurológico, né, existe uma coisa que se chama síndrome pós-Covid. E essa síndrome pós-Covid, ela tem características diferentes para cada paciente. Vocês devem ter percebido, por exemplo, que muitas pessoas durante a pandemia, ao adquirirem a Covid, ficaram com uma anosmia, não conseguiam sentir cheiro das coisas. Sim. Né? Perdeu os paladar, cheiro, Exatamente. Né? Ou diminuiu, né? Então, para algumas pessoas, a anosmia, a perda do paladar, é uma característica da síndrome pós-Covid. Mas o que a gente tem percebido assim, no dia a dia é que algumas alterações cognitivas é que têm se ficado mais evidente, né? Que, por exemplo, Alteração de memória, alteração de raciocínio. de perda mesmo. Não perda total, mas alteração, né? E aí é interessante dizer que sempre que a gente fala sobre Alzheimer, por exemplo, né? E eu também quero deixar bem claro, acho que é importante, essa é uma informação de utilidade pública. Existe uma diferença muito grande entre um neurologista e um neurocirurgião, tá? Eu ia perguntar, porque pra mim é tudo a mesma coisa. Só opera, ambos cuidam da cabeça, mas um corta o outro não. Tipo, mas tem uma diferença, como né? o cardiologista e o cirurgião cardíaco, né? Isso. Ninguém procura um cirurgião cardíaco para tratar a sua hipertensão arterial. Você vai no cardiologista. Exatamente. E aí, se o cardiologista identifica um problema cujo tratamento é cirúrgico, ele encaminha para o cirurgião cardíaco. No meu caso é a mesma coisa. Existe o neurologista, que não é o meu caso, eu sou um neurocirurgião. Então, por exemplo, alguém que procura um neurologista porque tem dor de cabeça e numa ressonância magnética identifica que aquela pessoa tem um tumor cerebral, por exemplo, Deus que me livre. né? Aí ele encaminha isso para o neurocirurgião, Sim. que é o meu caso. Sim. A doença de Alzheimer, assim como outras demências e a própria síndrome pós-Covid, né, são doenças comuns no consultório de um neurologista e não de um neurocirurgião. Verdade, doutor. Sim, Perdão da minha ignorância. Não, absolutamente. Eu não sabia, porque eu pensava que ver se o meu raciocínio, acho que da mama de vocês é de casa, faz sentido. Se é neuro, tô com alguma coisa e preciso ver o que é isso. E aí, em casos mais graves, passamos à cirurgia, né? A retirar aquilo ou consertar, enfim. Mas eu jurava, de verdade, que o neurocirurgião também fazia o papel
do atendimento mesmo, de medicar e não só Sim. fazer a própria cirurgia. A gente medica, sim, a gente faz consultas e tudo, mas Faz então faz. Mas, e claro, as doenças neurológicas, elas são doenças afins, assim, entre as duas especialidades. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, né? Existe uma doença bastante comum que é a síndrome de Parkinson, que se caracteriza por um tremor, assim, né? que a gente fala que é um tremor em contar moedas, é um tremor grosseiro. O tratamento da síndrome de Parkinson, da doença de Parkinson, é um tratamento clínico, Sim. à base Sim. de medicamentos. Tem cirurgia porque não há cura, é isso? Seria isso? Sim, aquele paciente que ao longo do tempo passa a não responder mais ao tratamento clínico, Aí ele entra passa a no ter indicação de tratamento cirúrgico. Olha, mama, você sabia disso? Eu vi uma vez uma cirurgia em que a pessoa tremia assim, eles fizeram não sei o que no cérebro, a pessoa parou na hora. Isso é uma coisinha incrível, mama. simples, né? E hoje em dia, olha que bonito isso. Hoje em dia, se faz uma cirurgia para tratar a doença de Parkinson e outras doenças com a implantação no cérebro de um marca-passo. É um chip. Mentira, chip. marca-passo no cérebro. Você implanta um marca-passo, esse marca-passo é ligado por um fio a um rádio, Olha. Ele dá uma Isso. descarga. e esse rádio ele tem uma frequência e vai modulando. Você pode ir modulando a frequência desse rádio e dependendo da frequência, você controla esse tremor a ponto de parar o tremor. Eu vejo muito isso, Eu vi porque eu isso estudo aí eu vi, né? quântica há 5 anos, física quântica. E sempre com médicos também. Nosso corpo é uma bateria. Sim, Sempre foi. energia. É fato. E tem muito lógica no que o próprio doutor está falando, porque é uma frequência, e frequência gera uma vibração que gera uma energia. Exato. E aí começa a consertar os nossos pipocos tudo. Bom, o doutor aconselha dentro disso tudo. Até, mama, depois você volta nas suas perguntas. É que é tanta coisa, a gente tem que sugar ele no máximo aqui. Ó. Um monte. Estou à Eu- disposição. Ninguém mandou ele vir. Exatamente. Não, nós vamos Prazer. fazer várias vezes. Música eu gosto muito. E eu já percebi, até nos animais, em bebês principalmente, que a música clássica, alguns acordes, né, ou sinfonias clássicas, ajudam em vários tratamentos, tanto cerebrais quanto no corpo todo. O doutor acha que é verdade isso? E que ajuda no tratamento, no pós-cirúrgico, ou de um modo geral? Paulo, eu poderia te citar aqui talvez uma centena de doenças que podem ser tratadas dessa maneira, tá? Vou citar algumas, né? A própria doença de Alzheimer, existe uma situação chamada síndrome do estresse pós-traumático. Imagina, no pleno século XXI ninguém tem estresse, tá É. tudo maravilhoso, gente, né? E vou além disso. Isso, na minha vida, é algo tão importante. E qualquer neurocirurgião lida no seu dia a dia com dor. Sim, A dor sim. é o sintoma, mama e Paulo, mais comum no consultório de um neurocirurgião. Seja ela uma dor de cabeça, seja ela uma dor na coluna, tá? Portanto, eu fui buscar na arte, Paulo, uma maneira de explicar como a arte pode modificar as pessoas. Olha, mama, que coisa maravilhosa isso, gente. Existe um filósofo italiano chamado Piero Ferrucci, que diz que a arte ela pode passar ao léu, ela pode nos tocar, ou ela pode nos transformar. Deixaram doentes, sim, sim, fato. Então existem inúmeros trabalhos que mostram que o contato com a arte, seja ela artes plásticas, a música, o teatro, qualquer forma de manifestação artística, principalmente quando você atua, quando você põe a mão na massa, né? E isso é muito comum em trabalhos que mostram como a arte ela é benéfica para pacientes que têm demências, como a própria doença de Alzheimer. Isso modifica, isso aumenta a concentração, isso melhora o raciocínio, a pessoa se sente mais feliz, mais disposta. Porque tira o foco, né, daquele problema. Eu acho que Mais do que isso, É. Paulo, isso modifica circuitos neuronais. dentro mesmo, clinicamente falando, né? Exatamente. Tá exatamente. vendo, gente? Não sou só eu, muita gente que mentora e palestra sobre mecânica quântica, tá aqui, um renomado neurocirurgião explicando o quanto vibracional, até nos animais, né? Porque nós somos ondas, a Terra vibra, tudo vibra, né?
O doutor, mama, pergunta, eu vou fazer mais essa pergunta, depois você larga o pau, tá? Porque aqui nós é assim. O doutor estava falando sobre, ainda na parte neuro, do Alzheimer, que ele fala Alzheimer mais chique, eu não sei falar. Então eu falo Alzheimer mesmo, e vocês entenderam, em caso esquecimento. É a parte de alimentação, que é o que de verdade me preocupa muito, vendo essa nova geração que está aí totalmente alienada. Pais alienados, filhos mais alienados ainda. Então, tem-se muito a coisa do industrializado, que nós sabemos que é altamente cancerígeno, né? Ela influi muito, essa alimentação, para chegar ao caso da cirurgia de gerar Alzheimer e várias outras esquizofrenias ou problemas dentro daquilo que você come? Vamos separar um pouquinho as coisas, né? Porque a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica. É sempre né? psiquiátrica. É sempre psiquiátrica. Mas a comida, ela não potencializa aquela doideira, não. Não. De fato, não. Existe relação da esquizofrenia com o uso de drogas, por exemplo. Tá? Entendi. Mas não com alimentação. O Alzheimer, sim. O Alzheimer, se sabe que uma dieta, por exemplo, rica em açúcar, está absolutamente ligada à presença do Alzheimer. A gente toma café com açúcar, toma tudo com açúcar. Então, Eu tenho um problema sério com Alzheimer. Eu tenho um medo imenso de ter Alzheimer. Nunca tive ninguém na minha família que tivesse, mas eu procuro me cercar de um monte de coisa, de fazer uns 4, 5, 6, 10 quiz durante o dia, fazer aqueles joguinhos de ache isso, ache aquilo, que eu acho que é um exercício. Eu passei por uma temporada agora, eu queria saber se tem a ver com isso, se é bobeira. Eu tive uma cirurgia que eu fiz do Natal pra cá e eu fiquei 2 meses presa praticamente na cama. E eu fui tendo não chegou a ser depressão, mas eu comecei a pensar que a minha criatividade tinha ido embora, que eu não estava conseguindo criar nada. Foi uma baixa uma tristeza, autoestima, é isso? Autoestima muito baixa e uma tristeza, aquela tristeza. Quando o senhor falou o negócio de música ou de arte, a arte foi a única coisa que conseguiu me tirar um pouco desse problema que eu estava passando e ainda estou passando um pouquinho. Esse meu medo tem tratamento? Alzheimer pode também ser cuidado cirurgicamente? Como é que é? Bom, coisa de gente que tem medo. Não, claro. E eu acho Tem que que ter medo mesmo. Porque quem tem medo se cuida. se justifica, obviamente, né? A doença de Alzheimer é uma doença temida e ela pode se manifestar, inclusive, mama, em fases mais precoces da vida. Principalmente quando a pessoa tem péssimos hábitos de vida, tá? Hoje se sabe que essa doença tem, sim, relação com hábitos de vida ruins. E aí, respondendo a sua pergunta, inclui alimentação, isso inclui um sono de má qualidade, uso de entorpecentes, o próprio cigarro, né? Na verdade... Medicamentos também, né, doutor? Medicamentos, com certeza. Na verdade, a preocupação, mama, em manter uma vida intelectual ativa, né? Ela é fundamental, né? A leitura é fundamental, o contato com a arte é fundamental, a vida de relação, né? Eu vejo a senhora muito ativa, assim, né? O tempo inteiro, eu tento fazer. Isso, às vezes me arrastando, mas eu vou. É por isso que a gente vê tanta inteligência, assim, tanta vida no seu rosto, na forma de você se manifestar, né? E obviamente que isso afasta, né? Se a gente associar isso a bons hábitos alimentares, a uma boa noite... noite... Não é muito o meu caso, mas... a uma boa noite de sono. Mas eu vou um pouco além também, Paulo, para dizer o seguinte: todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a situações de rejeição. Rejeição mesmo, emocionalmente falando. O que a gente chama cientificamente de rejeição? Isso, por exemplo, uma criança que sofreu por negligência materna ou paterna. Isso é um tipo de rejeição. Abuso também. O bullying é um tipo de rejeição. Um assédio moral é um tipo de rejeição.
e aquele mais grave, que são os vários tipos de abuso, seja ele psicológico, seja ele físico. E o pior abuso possível é o abuso sexual, né? Que é um tipo de abuso físico. Que dá trauma. Todas essas formas de abuso, Mama, todas essas formas de rejeição, na verdade, e eu estou chamando tudo isso de rejeição porque a literatura trata isso como rejeição. Essas várias formas de rejeição são processadas pelo cérebro, Paulo, numa região do cérebro que cuida das nossas emoções, tá? É o famoso sistema límbico. Nós temos dois lados, né? O lado emocional e o lado racional. E né? mais do que isso. E aí aquela glândula, é isso? Que é no meio que no meio. Você está corretíssimo. Que eu falo assim, gente, porque eu leio mais dentro do que eu sei, que eu não sou médico. Aí tá ele aqui pra dar na nossa cara, pra falar, não é assim. Cada macaco no seu galho, né? Exatamente. A gente realmente tem dois cérebros, o esquerdo e o direito. Mas, complicando um pouquinho esse raciocínio, a gente tem um cérebro mais antigo, que se assemelha ao cérebro de animais muito inferiores a nós, e nós temos um cérebro novo, que nos diferencia desses animais, que é o nosso manto cortical, que é o que faz com que a gente raciocine, né? É aquela questão da cognição que eu estava te falando sobre memória, raciocínio, vida de relação, lógica. Isso tudo está na cobertura, naquilo que cobre aquilo que é mais velho e que qualquer réptil tem. Mas onde é que eu quero chegar? Sobre essa questão da rejeição, né? A rejeição, os vários tipos de rejeição, são processados pelo cérebro, Mama, nessa área do cérebro relacionada com as nossas emoções. Quando a gente chuta o pé de uma cadeira, Ave Maria. a gente tem duas sensações. A senhora saberia me dizer quais são? Um ódio profundo E dor. dor, né? E dor, né? Dá Então, dor. no dedinho, ver se a gente nem pensa em Jesus Cristo. Exatamente. Concorda comigo que esse ódio profundo é uma emoção? É uma emoção forte. O que significa isso, Mama, Paulo? Que a dor, ela tem um aspecto físico e tem uma emoção que vem junto com ela. E eu já disse que as rejeições são processadas no cérebro, onde as emoções são processadas. O que significa isso? Que uma pessoa que passa por diferentes processos de rejeição ao longo da vida pode desenvolver quadros de dor. Uma coisa está muito relacionada à outra. E o maior exemplo desse tipo de problema é uma doença chamada fibromialgia. Esse homem é vidente também, você não está entendendo. Falando nisso, a gente já estourou nosso tempo. Você vê como passa rápido? Meia hora voou. Se eu fizer, e a Mama, o convite, o doutor volta pra gente abordar. A gente tem Eu que acho saber assim, mais dessas coisas. Gente, que eu adoro saber disso, acho que todo mundo em casa também. Maior prazer, Paulo. Hoje foi mais pra gente dar uma... Você vê como passa rápido? Sim. E a Muita gente coisa vai trazer- interessante pra gente conversar. Não, e aí eu quero falar justamente sobre fibromialgia, porque é o que eu vejo muito e é uma patologia, vamos colocar, ó que chique agora, me aguenta, que não tem cura, tem tratamento. Tem tratamento, mas não tem cura. Então. Você tá coberto de razão. E tem alimentos que eu já li, de vários especialistas, como o próprio Dr. Pedro, que dependendo do alimento, ele ameniza os sintomas. Como diabetes, como vários outros. Mas eu vou encerrar com o Dr. Pedro. Mama, quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu vou deixar pra próxima. Fibromialgia muito me interessa também. Cheia de Doutor, dor se no o ombro, senhor cheia de quiser dor falar aqui. mais alguma coisa, pegar mais algum gancho, fique à vontade, pode falar, porque daqui a pouco tem presente. Puxa, muito obrigado. Não, eu só queria, de fato, agradecer pela oportunidade, Paulo, né? Levar esse conhecimento para as pessoas, eu acho fundamental. Até para as pessoas mais simples, eu acho que esse é o tipo de informação que tem muito valor, eu acho, né? Obrigado. Volto a dizer, eu sou seu fã há muito tempo. Muito obrigado. Fiquei Agora vai ser sua sempre, fã também. porque agora a gente vai trazer ele, amor. Não largue desse homem nunca mais na vida. É Estou isso aí. sempre à disposição de vocês. Vamos trazê-lo. Gente, sigam o Instagram do Dr. Pedro Deja, um neurocirurgião renomado que, além dessa calmaria aqui para nós pacientes, né? Em todas as áreas, eu acho que o profissional, É isso aí. ele não pode se envolver muito no problema do paciente, né? Também despiroca geral, fica doente também, mas ele tem esse carinho. Eu acho que os médicos, está faltando essa empatia, essa sensibilidade. É verdade. Agora ele sabe, a calma né? dele, né? A cigana leu o destino Exatamente. dele.
E ele virou doutor, Não é? médico, conceituado. E nós vamos trazê-lo várias vezes, várias outras vezes. Fiz o convite e eu vou cumprir, porque é um tema que eu acho que a gente tem que ter no programa sempre, né, mano? Eu acho que o público... Eu tenho a impressão que o público gosta de saber essas coisas. Que a gente vive com muita gente de idade, a gente vive com nossos problemas também. E é melhor ouvir de uma pessoa que sabe do que tá falando do que ficar Ouvindo lorota que a gente imaginando. ouve por aí. né? É. E falando em dor, vocês sabem que a gente não gosta. E pra amenizar essa dor, nada melhor que um presente. E casou perfeitamente. Tem uma marca nova aqui no The One, que é da Laine, uma querida, que criou esse produto por causa de uma dor no dia a dia, que é a marca Equilíbrio. A gente vai falar dela aqui, vou presenteá-lo. Fran, por favor. Presente pro Dr. Pedro. E eu tenho que mandar beijo também, né? Pra minha equipe, a Buffet Rodel Fashion também, que nos serve, toda a minha equipe, a produção, o Dr. Pedro, os nossos convidados, com mais de 40 anos de mercado, muito obrigado. As duas Carmens que moram no meu coração. Uma é mãezona e uma é vozona, porque tem a dona Carmen mais velha, né? Dona Carmen mais Que nova. eu não gosto nem desse termo mais velha, porque eu acho que todo mundo só fica Mais velho aqui. experiente. Mais experiente. E então eu sou muito grato por estar conosco há mais de 3 anos já no programa, servindo com tamanho carinho e excelência os nossos convidados com pratos tão saborosos. Muito obrigado, viu? Esse é um presente da marca obrigado. Equilíbrio, o doutor vai gostar. 0 açúcar, então já pode tomar sem medo, viu? Tem a parte de colágeno nele também. Ele é feito com o mais natural possível dos elementos. Então, pro dia, pra tarde, pra noite, pra gente que precisa, é um presente, um carinho. Dadinho flores também, são flores que eu acho elegantérrimo presentear homens com flores, Muito obrigado, tá? viu? E Muito da Ramos gentil. Personalizados Maria, depois a gente vai presentear ele também, tem outro presente pra ele personalizado. Doutor Pedro, perdão de cortá-lo, mas peço que volte outras Não, vezes. sempre à disposição, Paulo. Agradeço de todo o meu coração. E você de casa, tá com uma dor, né, mama, de cabeça, tá com um desconforto no corpo, na coluna, tudo tá interligado. E nosso cérebro comanda até a nossa coluna, a gente vai falar sobre isso. Isso eu posso falar porque eu uso salto alto, então eu tenho um cuidado muito grande com a minha coluna. E marque uma consulta. O doutor Pedro não vai arrancar tua cabeça fora, calma. Ele vai ver primeiro, dar uma força, dar uma ajuda, que não vai precisar fazer uma cirurgia, mas se precisar, estará em boas mãos, né, mama? É isso aí. Acho que vale a pena até comentar rapidamente, Paulo. Deve. Como a gente lida com dor, os problemas da coluna são bastante comuns, né? Para que as pessoas não tenham medo da gente, né? Apenas 10% dos pacientes que têm problema na coluna precisam de algum tipo de cirurgia. 90% Tá não vendo? precisam. 90% Verdade não isso? precisam, com certeza. Olha isso, mama. Gente, é tanto assunto pra gente falar com ele. Esse homem não vai sair desse programa nunca mais. Ele vai ter uma janela só pra Vai, a gente tem que montar. Vamos continuar aqui com essa delícia de ser humano, com esse homem muito educado, essa calma. Dr. Pedro Dejo, o contato está aqui. Vamos para um leve break, porque nada melhor do que falar de... Hoje o programa tá corpo, nós vamos falar do quê? Saúde bucal. Com o meu dentista, com o seu dentista, Dr. Luiz também, que é um querido, que a mama já virou É fã, isso né, aí. mama? Então vamos para um leve break. Não sai daí, voltamos já. I see the moon. Delícia, né, mama? Já voltamos no nosso comercial. E o nosso programa hoje tá todo saúde. Não, você viu só o Dr. Pedro, que sensacional. Tô encantado com esse homem, gente. Maravilhoso. Médico neurocirurgião, está incrível, vale a pena. Se te perdeu a primeira parte. E falando nisso, né? O The One se preocupa muito em valor. Então você que tem uma empresa que quer anunciar, quer ser nosso parceiro, entre em contato com a gente. Se é uma empresa que vai dar uma entrega ao seu cliente com produtos de extrema qualidade, o Instagram do programa The One está aqui. Entre em contato via direct, Mais que a de minha 10 assessoria, anos de né? experiência. 10 né? anos de TV e a minha assessoria vai atendê-lo com todo carinho. Traz a sua marca pra cá porque o nosso público adora e a gente ama, né, mama? Eita, Divulgar, né? Nós somos bonzinhos. Mostrar, né? Vamos continuar um papo muito interessante. Algumas semanas atrás a gente trouxe o Dr. Luiz,
que é o dentista responsável pelos meus dentes, né, mama? Pois E é. a gente deu umas pinceladas, falamos sobre Mas hoje eu quero saber mais. os dentes novos, como é que tá essa Ei, estética. quero E falar hoje sobre saúde bucal. nós vamos metralhar ele de pergunta, né? Doutor Luiz Neto, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, simpatia. Tá todo elegante, você vê como é que tá o homem? mas Tá é. todo bonito? Meu bem, não é só sorriso que vende, né? Não é verdade? É, a figura também Obrigado, vende também. Não vou chamar de doutor, porque o senhor já... Né? Nossa senhora, né, gente? Já sou paciente dele há tanto tempo, chamar ele de doutor, né? Eu Obrigado. tenho que chamar ele de doutor porque eu tô conhecendo ele há pouco tempo. Agora, mas já tá íntimo. Também tem que ser íntimo mesmo. É Luiz Neto. Muito obrigado. Mais Doutor, uma vez, obrigado. Excelente noite, Muito obrigado mais uma obrigado. vez. Boa Amando noite. esse quadro. O doutor, Que pra legal. quem não sabe, estreia um quadro exclusivo agora no The One. Teve muita repercussão, Que bom, que bom. com a graça de Deus. Amém. Que joia. Eu vim com um monte de perguntas também. Veio, metralhada, parecendo eu com a Bíblia. Estou preparado. O que eu puder responder, com Doutor, certeza. nós falamos da última vez, né, mama? Que eu achei que a gente deu uma pincelada e a mama foi pegando os vários trechinhos que eu achei, sensacional, que foi a questão da cola lá nos dentes pra fazer, que me fugiu o nome do Das facetas. as Das facetas. lentes, facetas. E aí já vem na cabeça da gente um monte de perguntas, né? Então eu vou deixar a mama começar com a metralhação, depois entra eu. Mama, Tá. Eu quero Vamos saber o seguinte, já vi que meu sobrinho me perguntou o seguinte, quando o dentista for lá, você pergunta, o que é o maior inimigo dos dentes? Se é a cafeína do café, se é a cola, se é alguma... refrigerante. Um refrigerante, a falta de escovação, coisas ácidas, o que é o pior? Né? O maior inimigo do paciente É o próprio paciente. paciente. É o paciente. Lascou. É direto. Eu respondi isso pra ele. Foi. É direto. Então, assim, na verdade, o paciente acaba criando um quadro para ele muito ruim. Né? Infelizmente, a dificuldade de higienização, às vezes pela falta de conhecimento, né? Pelo o desleixo, descuido da higienização. Não, pela e porquice leva, mesmo, que a pessoa pela adquire porquice. na vida. né? Infelizmente, leva a quadros que precisa de tratamentos mais invasivos. Mas é puramente o paciente, lógico. Né? Mediante isso, aí a cárie vai agindo, a gengivite vai agindo, tártaro, né? Várias outras doenças aí Da outra vez decorrentes a você falou isso. que tem uma que só tinha o dente segurado pelos tártaros. Isso, né? exatamente. O paciente Misericórdia. chegou lá para fazer um tratamento, né? Agendou pelo telefone uma profilaxia, uma limpeza. Na hora que ele sentou na minha cadeira, opa, não dá para mexer. Então deixa o jeito que tá, vamos fazer os exames e ver o que a gente pode fazer para poder melhorar isso. Mas se eu for tirar esses tártaros aí, vai remover tudo embora. Vai dente, vai tártaro, vai tudo junto. Doutor, uma pergunta até meio que pessoal. E o doutor sabe até do que eu vou falar. Como eu fiquei muito tempo sem ir ao dentista, mais de 10 anos, meu siso acabou nascendo. E os meus dentes são muito juntos, vocês devem estar passando isso dentro de casa, e aí acaba que se encavala, né? Ou encavala-se, né? E eu estou fazendo um tratamento com o doutor, até nem sei se o próprio doutor trouxe. Se tiver, eu quero pedir para minha produção para a gente mostrar aquela caixa com as lâminas. Os Trouxe? alinhadores. Não trouxemos. Tá, então Não na, trouxemos. na próxima a gente Sim. vai mostrar. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar, é mais da questão dos dentes encavalados. E eu leio muito, não sou especialista, mas eu sei que também interfere na saúde bucal Sem e dúvida. automaticamente interfere em todo o nosso corpo. Porque as pessoas, né, mama, acham que dente é só estética ou estar com eles alinhados ou sem cárie. Não. Afeta todo o nosso corpo. Sem dúvida nenhuma. É assim. A gente tem aquele protocolo de tratamento do paciente, né? Então, assim, a gente procura analisar o perfil do paciente, o que ele está buscando, né? E a partir do momento que a gente consegue encontrar isso, aí a gente traça esse protocolo, né? Desde da profilaxia, limpeza, até tratamento de extrações, né? O siso, ele é muito importante tirar, né? Em alguns casos, esse encavalar que
fala, é um apinhamento dos dentes, estão um em cima do outro ali, e muitas vezes o próprio siso ocasiona isso. Então a gente pede para a remoção desses sisos, né, até mesmo pela facilidade dele de higienização, porque eu estou cansado de tratar o dente vizinho, porque o siso acabou contaminando, porque tem a dificuldade de higienização ali. Então, assim, existem N fatores, né? A gente tenta chegar no máximo da estética que o paciente precisa, mas, assim, a saúde, ela está muito, assim, relacionada com todo o nosso ser. Não tem jeito, tudo começa pela boca. Então, assim, é mau hálito, é gengivite, é perda dental, é perda da estrutura óssea. Então, isso vai agravando cada vez mais. E a autoestima do paciente vai caindo. Então, a partir do momento que ele... Como é que você faz? Você já não sorri, você já não... Então, assim, o Dr. Pedro, que estava por aqui, né? Então, assim, é algo muito interessante trabalhar nisso, porque, assim, as fortes dores da cabeça também estão relacionadas aos dentes. Então, bem está relacionado a bruxismo, né? Porque eu tenho. Então, tem um paciente lá que ele, assim, passa quase o dia todo rangendo o dente, pressionando o dente, bruxismo, e a cabeça vai explodindo. Aí ele vai procurar quem? Vai procurar um neuro. O neuro faz todo o exame nele e caminha pra gente, nós profissionais da saúde bucal. Então, é onde a gente consegue tratar isso, pronto, o paciente fica tranquilo, de boa. Entendeu? Então, assim, é muito necessário a gente mexer com isso. É muito necessário a gente trabalhar com a arcada dentária do paciente, tentar mostrar isso para o paciente, porque a grande maioria vem somente pela estética. Estética, para mim, é a coisa que eu mais amo fazer. Né? As lentes de contato, as facetas, a reabilitação oral com implantes, deixar o paciente podendo se alimentar bem, falar bem e estar uma saúde legal, né? Um outro fator que eu tive agora, recentemente experiência, eu tenho um amigo meu que ele tem paralisia cerebral. Sim. E ele sofreu um acidente e quebrou o dente. Então, o tratamento para uma pessoa que tem necessidade especial é diferente dos outros, essa é uma. A segunda, uma outra coisa que a gente viu há uns tempos atrás, pessoa, eu não sei se isso aí é muito comum ou se é raríssimo, ter duas dentições. Às vezes ela tem 50 e poucos dentes, um em cima, outro embaixo, umas bocas meio assim, se é fácil isso. E outra, a perda óssea, ela é comum. E por que acontece essa perda óssea? Já fiz 3 agora, de uma vez. Porque uma puxa a outra. Vou tentar não esquecer das perguntas. Na primeira, né, pacientes especiais. Né, hoje, assim, a odontologia ela tá cada vez mais investindo nisso. Né? Não são todos os profissionais capacitados para isso. Hoje já temos centros especiais trabalhando em cima disso, especialidades, né, buscando para poder oferecer o melhor atendimento ao paciente. Não é um paciente tranquilo de trabalhar, certo? Então, assim, eu lá não tenho uma estrutura adequada para isso. Né? Às vezes, se os pais do paciente faz questão que eu atendo, eu vou atender com o maior prazer. A clínica dele é muito bem equipada, viu? Então, eu procuro oferecer o que for possível. Beijo, Marcelinho. Beijo, lindo. Certo? Bonitinho. Mas lá nós estamos cada vez mais nos qualificando para poder oferecer o melhor para esse paciente. Né? A segunda pergunta... Das dentições. Isso. Diferentes, né? Aqui tem 50 isso. e aí embaixo tem 30. A gente dá o nome de supranumerados. Né? Então, assim, isso é normal de acontecer, isso é comum de acontecer, lógico, né? Assim, Nossa, deve ser uma trabalheira tirar tudo aquilo. É complicado porque a gente precisa entregar para o paciente o que ele busca, que é uma estética, é uma função, é uma saúde ali. Então, às vezes, a gente precisa tirar alguns dentes que não há necessidade de estar ali, né? Alinhar, trabalhar com estética, clareamento e oferecer o que ele... Mas é muito comum de acontecer. E a outra é a perda óssea. A perda óssea... Por que acontece isso? Acontece, tem N fatores, né? Principalmente sistêmicos, né? Saúde do paciente no geral, o diabético, o tabagista. Então, assim, o próprio descuido. Então, assim, a gengivite, né? Se você não tratar, ela leva um grau acima, que é a periodontite, que é a perda da estrutura óssea. Então, você fica sem o dente, exatamente. Né? Você perde o dente. O tártaro estava segurando os dentes dele. Então, assim, por que chegou naquela situação? O paciente
permitiu chegar. Volta a primeira questão lá. Qual é o nosso maior problema? É o próprio paciente que não cuida. E dá pra fazer enxerto? Dependendo, Perda óssea? dependendo da região, sim, Porque fazer uma prótese, né, de de implante. implante, né? Tem que fazer. Dependendo da região. Hoje, assim, a implantodontia, ela evoluiu muito. Desde de estrutura do implante, né? Tanto em largura quanto em comprimento. Então, assim, é muito poucos casos que a gente não consegue resolver com os implantes dentários. Beleza? Doutor, dentro disso, implantes. Eu lembro do meu avô, tadinho, da minha avó. Aquela primeira a vez que o Sim, sim. doutor veio. Como volta, né? Doutor Pedro, ó, trabalhando no nosso cérebro. A gente lembra que tirava-se o dente, era aquela dor horrorosa, tudo era na base do grito, né? O buticão, Ou vai né? no grito ou vai no susto, mas vai, né? O buticão, Que era assim. é. E usava-se, ainda usa, para alguns casos, a dentadura, né? Que eu não sei se é esse o nome ainda. E eu lembro que o meu avô no começo machucava, porque mesmo feita do mesmo tamanho, hoje também se usa muito, ou tem um outro nome diferente, para dentadura na questão estética também, Então, né? Para quem não quer, por exemplo, pôr implantes. Eu tenho planta embaixo e dentadura em cima. então a dentadura... Tem mesmo, mano. Tem. Olha, É bonito, gente, que Só não vou tirar bem- aqui porque fica feio. Então, e tá bem confortável, tá bonito, então, ela bem tá super bem, esteticamente, então. tá legal. É. Então, assim, hoje, assim, quem tá nessa situação, sai daí para implantes dentários, uma prótese sobre implante, é o céu, é outra coisa. O ruim desse tipo de prótese é que acaba perdendo o paladar, né? Isso é muito ruim, né? E por isso que hoje, com as próteses de implantes, que a gente dá o nome de protocolo, né? Tanto superior quanto inferior, já resolve muito isso. E é fantástico, porque eu volto a falar, hoje, assim, a implantodontia, ela evoluiu muito. Então, hoje, antigamente, a gente reabilitava, fazia uma prótese dessa com 6, 8 implantes. Hoje, em alguns casos, com 4 implantes, a gente já consegue resolver. Olha que beleza. Entendeu? Então, assim, é fantástico. E não É passa surreal. tanta dor, né, mama? Não, É. não sofre. Doutor, eu ouço muito falar, não sei se é a pergunta da mama, mas eu tinha que perguntar, porque senão depois eu esqueço, eu preciso cuidar mais da cabeça, porque tem hora que foge. Aí, ó. Fugiu. Esqueci. Bicarbonato. Olha pra você ver. Bicarbonato. Eu uso muito, não só para ingerir, de manhã geralmente que eu tomo, bicarbonato de sódio. E às vezes, 2 vezes por semana, eu uso junto com a pasta de dente para escovar os meus dentes, porque eu sou fumante, infelizmente, né? É aconselhável? É aconselhável. É aconselhável, Tem perigo de sim. riscar? Não tem perigo. Perigo é você usar só isso aí e esquecer do dentista. Esse Não, é o aí, perigo. meu amor, aí já é porquice, né, gente? Entendeu? Me ajuda, né? A gente aconselha o básico. É uma escova de dente, o fio dental e a cada 6 meses comparecer no dentista. Então estão passando até carvão. Carvão, aí é ruim, Então, entendeu? Aí é ruim. Então são casos assim, que eu oriento o paciente a cada 6 meses tá no consultório. Coisa custa simples. Não custa, é barato. Aí viu, tá bom? Tá, continua, não continua. Tá Exatamente. errado, né? Tem que fazer isso. Certo? Então, o que mais gera transtorno para o seu dente é o tipo de escova que se usa e a forma da escovação, mas a pasta de dente, o bicarbonato não gera transtorno. eu acho que uma pergunta que a própria mama também vai fazer, mas faz a sua primeiro, mama, que depois eu vou fazer uma Tá, outra eu quero ligada saber o seguinte, à escovação. como é que o senhor lida com um paciente que tem pavor de dentista? Tem pavor de sentar na coisa e escutar o... Nossa, esse motorzinho, misericórdia, gente. Lá eu já estou trabalhando Tá até paniqueira. com um tipo de motor que ele já é mais silencioso. Aquele então- chamado algodão, enfia dentro da orelha do paciente. Já ajuda. Às vezes a pessoa tem medo até de Sim, estar sim. presente. Eu tenho Sim. paura Consulta. daquele. Tanto Sim, que eles sabem, assim, pavor a gente- desse barulhinho. A gente tenta, assim, da melhor forma possível, atender o paciente desse com mais calma possível, né? Assim, hoje a gente atende só pacientes particulares, para eu poder ter o tempo maior de atendimento. saudável, eu né? tenho um amigo que ele já é 50. Ele só vai tomar vacina e ele só vai no dentista se alguém segurar a mão dele. Tudo bem, a gente Ele permite tem pavor, também. Olha, A gente pavor. permite. A gente O vê Dr. qual que é a Pedro- música que o paciente gosta.
Olha o Pedro. Eu tô com o Dr. Pedro na cabeça. Que eu gosto tanto desse tema, neuro e dente pra mim, são duas coisas que eu acho assim. Eu não sei se é porque eu leio tanto. Perdão, gente, tô trocando os nomes. O Dr. Luiz passa cada perrinho comigo lá que você não tem ideia. Tem hora que aperta o braço dele, eu aperto a mão, porque eu vou ficar nervoso. Aí ele vai me deixando mais calmo. Calma que não vai doer, porque meu medo é da dor. Não é do tratamento. Como eu passei dor com outros, então agora que eu tô quebrando isso com o Dr. Luiz, né? Porque antes eu passava mal. E Mas depois que inventaram a anestesia, acabou. Então, mas é que tá. Medo da picada, dentro disso da escovação. Hoje, vê-se muito no mercado 300.420 escovas. Ultrassônica, outra ploc-ploc, outra bolinha, né? Enfim. Qual que é a mais indicada? Eu já vi casos e já li, não sei se é verdade. E o Quanto mais ATP, simples né? a escova for, melhor. Né? Precisa, né, mamãe, ter esse monte de treco-teco? Não. Você já tem a resposta. Então, é o mais básico, mais É mesmo simples, verdade, a então. mais barata, tranquilo. O mais importante é a frequência da higienização, da escovação. Porque tem paciente que, assim, ele só escova de manhã e quando lembrar à noite. Isso. Aí ele usa, aí vai lá numa drogaria, ou seja, onde for, compra a top da escova e quer resolver tudo naquele E momento. ainda escova tudo errado. Isso, exatamente. Então, assim, quanto mais frequência ele tiver na escovação, mais bem ele vai E ficar. aquela que é um jato d'água que vai. Ajuda principalmente para quem tem. tem vários aí. Waterpix, uma coisa assim. Lá você- Artepix. Entendeu? Então, assim, isso. Ajuda, principalmente para quem tem prótese sobre implante. Ajuda bastante. Entendeu? Agora, o básico é uma escovinha, um fio dental, resolveu. Pergunta, mama, pode fazer. Não, acho que eu já fiz todas agora aqui. Eu tenho aqui um monte já. Então diga. Olha, pra você ver. Na primeira vez que Vai, pergunta, fala por que que depois é eu tão difícil fazer tratamento de canal? Depende. Na verdade, hoje evoluiu muito. Hoje, em uma sessão só, a gente já resolve o tratamento do canal. Antigamente, 3, 4 sessões para poder tratar o canal. Misericórdia. Entendeu? inferno, Fora a né? dor. Fora a dor. Porque dói, né, gente? É que eu nunca fiz. graças Volta a Deus. falar, a odontologia, ela evoluiu muito. Para quê? Para tirar a dor do paciente, para oferecer um conforto para o paciente e resolver o que ele precisa. E Quer outra tirar, a coisa, gente tira. doutor. E os dentes que ficam porosos? Então, a gente precisa fazer, eu estava até conversando com o rapaz, Por exemplo, clareamento. o clareamento não fica poroso. O que Não, laser, daqueles mais... Sim, eu trabalho com agressivos. não, Isso é mito, então. É mito. Eu trabalho com laser lá no consultório, né? A gente consegue resultados muito positivos, muito excelentes, satisfatórios para o paciente. Mas eu volto a falar, o excesso de tudo que você aplica na sua vida, você vai colher uma consequência disso. Então, existem tempos e tempos para você fazer um clareamento. Se você faz direto ali, você vai gerar um transtorno para o seu órgão dental. Então, o ideal é a gente ter um período espaçado aí legal para poder aplicar o clareamento ou a laser, ou caseiro, ou qualquer outro tipo de técnicas. E a pergunta que eu tinha feito do caso mais difícil, são vários, tem casos que são mais complicados, mas qual o caso que o Dr. Luiz achou mais trabalhoso e que é mais recorrente, geralmente, dentro da clínica? Olha, por incrível que pareça, mostrar para o paciente a importância dele de estar no consultório, fazer doutor. uma simples profilaxia, uma Olha, vamos, limpeza. você vê? Então isso é Aconselhamento. recorrente. Entendeu? Então, assim, a cada 6 meses, quando o paciente vai tranquilo, mas tem paciente que desaparece, aí aparece com dor. Poxa vida, eu falei, tem que ser assim, assim, assado. Isso é o que mais aparece com frequência. Agora, casos mais complexos. Hoje eu tô tratando uma mocinha lá, até de 26 para 28 anos. Né? Ela teve uma queda, né, por conta de um problema epilético que ela tem. Então eu estou tratando ela já tem um tempo, né? Eu fui fazer uma cirurgia de implante nela, infelizmente ela acabou convulsionando no consultório e impedindo a continuação do processo. Mas é assim, o que eu quero dizer com isso,
voltando até o assunto anterior com o Dr. Pedro, né? O quanto isso influencia no emocional dela. Então, assim, você vê a pessoa de 26 para 28 anos, cabisbaixa, né? Triste, porque o fator dela principal, ela não consegue sorrir com facilidade, sorrir com segurança, sorrir com calma. Eu reganho Entendeu, a boca gente? mesmo, tô nem aí. Entendeu? Então, assim, são Cê alguns tá fatores assim. mais complicados. Mas, Olha, assim, mama, o você que vê? mais é difícil é a gente colocar isso na cabeça do paciente, a importância da saúde dele. Tá, meu amor, você vê como passa rápido? Nós já pulamos pra 1 hora, eu vou ter que pular pra 3. Não é porque não dá. Luísa, bom. doutor, muito grato mais uma vez Eu que agradeço. pelo quadro, por ter aceito esse nosso convite, que pra mim saúde bucal é algo muito importante mesmo. E depois a gente vai trazer vários temas também. Eu quero Legal, que o legal. doutor traga Tem pra vários falar temas. de ronco, que tem tudo a ver Sim. com boca, né? A parte do bruxismo que eu tenho também, porque eu já não sou nada ansioso, vocês perceberam, né? A calma e o pilhamento, que é o contrário, né? Então, tudo isso acho que afeta muito na nossa saúde bucal. E tem presente, como sempre, eu fico muito feliz, muito grato. Tenho certeza que a mama também. Nossa, Isso, a gente adora quando vem os pessoas nossos que dão telespectadores. informações pra gente. Desse Não é, nível. mama? muito Porque obrigado. não é só estética, gente. Eu vou bater nessa tecla sempre. É respiração, é motivação, é emocional, sim, porque o dente é o nosso cartão de visitas. Não adianta, né, mama? Tem que estar com a boca. E outra, questão de higiene, né? Pra beijar, pra comer também aquilo que você come. Se a boca tá ruim, você engole aquela bactéria, né? Exatamente. E aí, tem presentes, nós vamos continuar o nosso papo, porque eu fico no e aí, minha mulher, nós vamos rendendo aquele assunto. Fran, por favor, tem presente por o Dr. Luiz. Tadinho Flores, maravilhoso. A caneca da Artes Personalizadas Mariá. Que eu sou apaixonado. Você que está buscando aquela empresa com brindes exclusivos mesmo. Artes Personalizadas Mariá, que tem a nossa caneca que eu amo. Tem aí um monte de enfeites, caneta, um monte de presente, os mimos deliciosos. E também a Equilíbrio, ainda mais, né? Se tratando de dentista, tem tudo a ver. E o doutor, não sei, olha aqui, o senhor percebeu a nossa pele? Dá uma olhada. Colágeno para cabelo, unhas e pele. Tá com aquele marido em casa, minha amiga, que você olha, parece o dublê do bonequinho do Chuck? Aquela coisa horrível. Pele toda cagada, toda. Você tem que conhecer Equilíbrio. Olha isso aqui. Cabelos, ainda mais nós homens, né? Que a gente fica careca com uma facilidade, em nome de Jesus, tá repreendido em nome do Senhor. Cai cabelo toda hora. Colágeno para os cabelos, unha e também para a pele. Eu tô brincando, mas é um produto 100% natural. Vale muito a pena conhecer esse produto, esse multivitamínico orgânico, vegano pra gente, sem aquela parte química que causa um monte de problemas. Equilíbrio, vale a pena. Gostou da pele? Equilíbrio, meu bem, cata. Ó a pele da mama. Daqui a pouco agora o Dr. Luiz já vai estar tomando, vai ficar... Então, vai ficar com a pele melhor ainda, né? Doutor, muito obrigado mais Eu uma que vez, agradeço. viu? E o The One tá sempre de portas abertas. O senhor não some nada daqui, mas mais uma semana nós estamos chamando de novo, né, mama? Trazer mais novidade pra vocês. Hein? Por favor. Beijo grande pra você. Cuide de sua saúde bucal. Entre em contato com o Dr. Luiz Neto, com a clínica odontológica do doutor. Preço incrível, tratamento incrível, a qualidade no serviço que ele presta para nós, para os clientes, é sensacional, vale muito a pena. Perguntaram tanto, ele é o responsável por esse sorriso que vocês tanto amam. Tá aí, ó. Beijo grande. Deus abençoe a casa de vocês. Tenham todos uma excelente semana. Fui.